Olá, amigos da disciplina de Recursos no Processo Civil. Aqui quem fala é o Prof. Gabriel Joner. E eu separei para estudarmos aqui nesta temática, elaborada para o conteúdo EAD da disciplina, a aplicação prática de dois efeitos recursais. O Prof. tem conhecimento de que a matéria envolvendo a teoria geral dos recursos compreende uma das etapas mais turbulentas desta disciplina. Então, nada melhor do que analisar dois casos concretos para, verificando como se dá a aplicação prática desses institutos, fixar melhor o conteúdo que já foi abordado pelo prof. Lá na parte presencial da disciplina. Então, esse conteúdo EAD nada mais é do que uma complementação aos estudos, objetivando justamente a compreensão de casos concretos. O prof. separou dois efeitos recursais. Primeiro, nós vamos analisar o efeito translativo, seja a partir de um julgado do Tribunal de Justiça, seja a partir da aplicação deste efeito em concursos públicos. Ou seja, vamos verificar como essa matéria vem sido abordada nos certames. Depois, nós analisaremos o efeito expansivo subjetivo, com também a análise de um julgado das turmas recursais vinculadas ao Tribunal de Justiça, também do Estado do Rio Grande do Sul. Certo? O material que eu vou apresentar para vocês a partir de agora está todo disponível no material de apoio, junto a esta temática, acompanhando esta videoaula. Então, vocês poderão acompanhar por este material a análise de casos concretos envolvendo os efeitos recursais. Como eu havia comentado, o primeiro caso que nós abordaremos será a aplicação do efeito translativo. Não desconheço que o professor da disciplina já trabalhou esse conteúdo com vocês lá na parte teórica da disciplina de recursos no processo civil, especialmente a partir das aulas presenciais, mas cumpre aqui apenas uma breve retomada desta base teórica, o que vai nos facilitar em muito a compreensão prática do Instituto. Recordo a vocês que o efeito translativo diz respeito àquelas matérias que o tribunal pode conhecer em qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição, mesmo que nenhuma das partes tenha ventilado o conteúdo nas suas manifestações, seja o recorrente nas suas razões recursais, seja o recorrido em suas contrarrazões. Que matérias seriam essas? São as chamadas matérias de ordem pública, que podem, e até mesmo devem, ser conhecidas de ofício pelo julgador. E, justamente por serem matérias de ordem pública, a elas não se opera o efeito da preclusão. Para viabilizar o conhecimento de ofício dessas matérias, necessário que exista uma expressa previsão legislativa. No caso do Código Civil de 2015, a previsão legislativa se dá em alguns artigos do Código, e eu separei para vocês a análise de dois deles que são extremamente relevantes para a compreensão deste conteúdo. Um deles é o artigo 485, parágrafo 3º. Eu lembro que o artigo 485 trata das sentenças sem análise de mérito. E o parágrafo 3º desse dispositivo indica que o juiz poderá conhecer de ofício as matérias constantes dos incisos 4, 5 e 6, bem como do inciso 9, e indicando que este conhecimento de ofício pode se dar em qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Do mesmo modo, o artigo 337, que é aquele dispositivo do Código que trata dos conteúdos que o réu pode suscitar na sua defesa antes de discutir o mérito, também denominadas de matérias relacionadas em preliminares. O parágrafo 5º desse dispositivo indica que o juiz conhecerá de ofício as matérias enumeradas neste dispositivo. Então, o que ocorre, meus amigos? Apenas para retomar, algumas matérias, essas chamadas matérias de ordem pública, mesmo que as partes não tenham suscitado nas suas razões recursais,
o que, como regra geral, não viabilizaria o conhecimento pelo tribunal, afinal de contas, vigora, como regra geral, o efeito devolutivo dos recursos, segundo o qual o tribunal só poderá conhecer as matérias expressamente suscitadas pelas partes, afinal de contas, vigora aquela expressão latina, tanto um devolutum quanto um appelatum, ou seja, o tribunal só terá condições de conhecer a matéria expressamente suscitadas pelas partes, com exceção dessas chamadas matérias de ordem pública. Essa, mesmo que ninguém tenha, nenhuma das partes tenha ventilado nas suas manifestações, o relator estará, sim, autorizado a conhecê-las. O que não pode é fazer com que as partes sejam pegas de surpresa. E é justamente por isso que o Código acabou estabelecendo uma regra que não existia no Código anterior, trata-se, portanto, de uma novidade do CPC de 2015, chamada da regra de proibição de decisão surpresa. Segundo esse dispositivo, nenhum julgador poderá decidir, e aqui com expressa referência de que isso se aplica em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria a qual deva decidir de ofício. Então, para que as partes não sejam pegas de surpresa, o julgador precisa previamente, antes de vir a acolher uma dessas matérias de ordem pública, que ele está autorizado a conhecer de ofício, mas antes de proferir qualquer decisão, ele tem que oportunizar às partes o direito de se manifestar. Se ele não fizesse isso, as partes teriam sido pegas de surpresa, o que seria vedado. Como isso se aplica na prática? Como isso se aplica nos casos concretos? Bom, para isso, o prof. separou para vocês um julgado do Tribunal de Justiça, da 9ª Câmara Cível, bem como depois nós vamos analisar uma questão baseada em um concurso. Certo? O julgado que eu quero compartilhar com vocês, ele já está separado aqui para a nossa análise. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela para que vocês verifiquem o julgado. O caso trata da seguinte situação. Uma determinada pessoa ajuizou uma ação indenizatória alegando um erro médico. Sendo que no polo passivo da ação, ela indicou não apenas o médico que cometeu o erro, mas o município, onde ela havia sido município que é detentor de um hospital, onde ela previamente havia sido internada, e depois ela foi removida para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, ela indicou o médico, o município, o hospital da cidade onde ela residia, bem como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Essa ação foi ajuizada perante a Justiça Comum Estadual. Todavia, meus amigos, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre se constitui em empresa pública federal, razão pela qual a Justiça Estadual se mostra incompetente para o conhecimento dessa matéria. Trata-se, inclusive, de uma matéria de ordem pública, por ser a incompetência absoluta. A competência em razão da matéria, ela possui esta natureza de matéria de ordem pública. Justamente por ser uma matéria de ordem pública, permite o seu conhecimento de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, por aplicação do efeito translativo. Só que o que ocorre, meus amigos? Neste caso, as partes não tinham expressamente ventilado essa matéria. Na verdade, o Hospital de Clínicas até tinha suscitado essa questão, mas as partes não haviam debatido, não teria ocorrido até então o efetivo contraditório acerca desta matéria. Foi por isso que o relator, percebendo esta situação, e antes de encaminhar o caso para julgamento pelo órgão colegiado, proferiu uma decisão monocrática, em aplicação à regra da proibição de decisão surpresa, viabilizando às partes o direito de se manifestar sobre o conteúdo, o exercício do efetivo contraditório. Vamos analisar como se deu esse julgamento, ou melhor dizendo, essa decisão
monocrática, o prof também já deixou separado para análise de vocês, conforme aqui está. Veja bem, olha só, o relator proferiu a seguinte decisão. Do compulsar dos autos, constato a necessidade de conversão do julgamento em diligência. Isto porque o Hospital de Clínicas de Porto Alegre ostenta a natureza jurídica de empresa pública. Portanto, dada a natureza jurídica da sociedade, impõe-se o reconhecimento, o que é matéria de ordem pública, inclusive cognoscível de ofício, da regra de competência prevista no artigo 109 da Carta Magna. Embora o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tenha ventilado a questão em contrarrazões, a temática acima aventada não foi objeto de discussão específica entre os sujeitos do processo neste grau de jurisdição. Neste contexto, porque atento ao modelo processual civil em vigor, cuja aplicação e interpretação devem estar sempre coadunados com os valores, princípios e normas constantes da Constituição da República, considero necessária a prévia intimação das partes para se pronunciarem. Caso queiram, sobre a questão acima suscitada, tendo em conta que, pelo ordenamento adjetivo atual, é defeso a qualquer magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha franqueado aos litigantes a oportunidade de manifestação prévia, ainda que se cuide de questão cognoscível de ofício. Diante disso, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, veja bem aqui a aplicação efetiva da regra que nós acabamos de estudar, e da vedação de decisões surpresa, converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes para dizerem, querendo o que entenderem de direito, a respeito da questão acima ventilada. Qual delas? A natureza jurídica da parte ré, empresa pública, e consequente competência da Justiça Federal. Então, veja, meus amigos, o julgador, verificando que iria aplicar, em razão da autorização para conhecimento de ofício da matéria, aplicaria uma regra tida como matéria de ordem pública, ou seja, ele reconheceria a incompetência absoluta da Justiça Estadual, mas como as partes não tinham expressamente suscitado essa questão, não haviam discutido esta questão nos autos, em homenagem ao princípio do contraditório, ele, antes de proferir qualquer decisão, intimou as partes para se manifestarem expressamente sobre essa questão, e depois os autos foram novamente concluídos ao desembargador, que proferiu a decisão que nós estávamos analisando antes. Até posso de novo compartilhar a tela para que vocês analisem a conclusão do magistrado. Eu vou passar lá para a parte do dispositivo. Foi também por decisão monocrática, mas ele acabou então por reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e restando a prejudicada análise de mérito por esse juízo, e declinou a competência, determinando a remessa dos autos, desde origem, à Justiça Federal da 4ª Região, que é, portanto, o juízo competente. Então, vejam, a matéria, então, não tinha sido objeto de contraditório, as partes não tinham discorrido expressamente sobre essa questão, mas, mesmo assim, o relator oportunizou as partes para que elas não fossem pegas de surpresa, oportunizou, então, o direito ao contraditório e viabilizou que elas, então, se pronunciassem sobre esta questão. Ok? Vimos, então, uma primeira aplicação prática. O que agora o prof vai mostrar para vocês é a aplicação deste conteúdo em uma questão de concurso público. Trata-se de uma questão que foi aplicada no concurso para juiz federal substituto da 12ª Região. Novamente, vou compartilhar a tela para que vocês tenham, então, acesso ao conteúdo da questão. Vejam bem, meus amigos, olha só. Essa questão caiu no concurso que eu indiquei para vocês antes, o juiz federal substituto da 2ª Região, em 2017. Vamos ver o enunciado da questão. Caio move ação em face de autarquia federal. Após tramitar em primeiro grau de jurisdição, onde foi proferida sentença pela procedência, a parte ré apresenta recurso de apelação. Ao julgar o recurso,
o Tribunal Regional Federal verifica de ofício a ausência de um pressuposto processual. Embora nenhuma das partes tenha suscitado o assunto, o tribunal, lembrando que pressuposto processual é uma das matérias previstas lá no artigo 485, mais especificamente no inciso 3, que, conforme nós acabamos de ver, o parágrafo 3º autoriza que essa matéria seja conhecida de ofício em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Das questões, das opções, quais delas estaria correto? A. Não poderá enfrentar o tema, pois não foi objeto de recurso, o que representaria ofensa ao efeito devolutivo. De fato, via de regra, aquelas matérias que não foram objeto de recurso não podem ser conhecidas pelo tribunal, porque, de fato, representa ofensa ao efeito devolutivo. Porém, pressuposto processual é uma matéria de ordem pública, então nós não aplicamos a risco o efeito devolutivo. Existe um outro princípio que autoriza o tribunal a conhecer essa matéria de ofício, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes. Então, vamos analisar a questão seguinte. Por se tratar de matéria que o tribunal pode conhecer de ofício, poderá enfrentar o tema, sem adotar qualquer outra providência, tendo em vista a aplicação do efeito translativo. Estaria correta essa questão, não fosse esse entre vírgulas. Sem adotar qualquer outra providência. Por quê, meus amigos? Porque nós acabamos de estudar a regra que estabelece a proibição de decisão surpresa. E é por isso que vai se apresentar como sendo correta essa alternativa C. Trata-se de matéria que o tribunal pode conhecer de ofício em aplicação ao efeito translativo. Perfeito. Porém, antes de julgar, o tribunal deve dar às partes oportunidade de manifestação, pois não é permitido decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Perfeito. A alternativa correta é a alternativa C. Podemos ainda, apenas para confirmar, analisar a alternativa D, que diz que, ainda que se trate de matéria que o tribunal possa conhecer de ofício, no âmbito dos recursos, não é admitida análise de tema que possa vir a prejudicar o recorrente, pois violaria o princípio da proibição de reformar-se impérios. Ora, meus amigos, se se trata de uma matéria de ordem pública, o tribunal pode conhecer de ofício, sim, ainda que isso implique em prejuízo às partes. Então, gostaram de analisar esses dois casos? Ou um julgamento do Tribunal de Justiça com a aplicação do efeito translativo e uma questão de concurso público, onde essa matéria foi expressamente ventilada. Espero que tenha sido bem útil para vocês a compreensão deste estudo. Vamos analisar agora o outro efeito recursal. Como eu tinha dito para vocês há pouquinho, o próximo efeito que nós analisaremos é o efeito expansivo na sua feição subjetiva. Apenas recordo a vocês que, quando do julgamento de um recurso, é possível que os efeitos da decisão sejam aplicáveis não apenas às partes que tenham ingressado com o recurso, mas, inclusive, outros sujeitos do processo que não tenham interposto o recurso. Ou até mesmo, o julgamento do recurso pode atingir outros atos processuais, que não a decisão recorrida em si. No primeiro caso, quando atinge outras pessoas além dos recorrentes, disse que o efeito expansivo ele é subjetivo. Se atinge outros atos processuais, além da decisão recorrida, o efeito expansivo ele é objetivo. Portanto, meus amigos, o efeito expansivo se aplica a outras pessoas ou a outros atos processuais que não apenas o recorrente ou recorrido ou apenas a decisão recorrida em si. A previsão legal deste efeito está no artigo 1005, que diz que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Na prática, como é que funciona a aplicação
deste efeito recursal. Bom, eu separei para vocês um julgamento que foi proferido pela segunda turma recursal civil aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, decisão esta de 2018. Qual é a situação, então, que envolve essa temática? Eu vou compartilhar a minha tela para que, de novo, vocês tenham acesso ao acórdão. Apenas recordo que este material de apoio está todo disponível para vocês aqui na temática Hora Estudada. Não apenas este conteúdo da apresentação, mas também os julgados, além, evidentemente, desta videoaula. Compartilho agora, então, a tela e apresento para vocês este efeito expansivo. Trata-se, meus amigos, de uma temática envolvendo o direito do consumidor. Também aqui uma ação indenizatória. Acontece que aqui a parte comprou um produto, um molho de tomate, e presenciou, nesse molho de tomate, um corpo estranho. Ou seja, havia dentro do molho de tomate algum outro componente, né, que prejudicava a qualidade do produto. Acontece o seguinte, em primeiro grau de jurisdição, vou apenas mostrar aqui para vocês, então. Foi uma ação que foi ajuizada contra uma rede de supermercados, a Unidasul, e contra a Bung Alimentos, que é a empresa que produz o molho de tomate. O que aconteceu? Esse consumidor ajuizou uma ação contra a rede de supermercados e contra a Bung, alegando que, por ter adquirido um produto, esse molho de tomate contendo um produto estranho, isso lhe causou dano moral. E o juiz de primeiro grau julgou procedente a ação e condenou tanto a rede de supermercados quanto a empresa que produziu esse alimento, condenou essas duas partes ao pagamento de indenização por danos morais. Desta decisão, apenas uma delas entrou com recurso. Apenas a Bung ajuizou o seu recurso inominado. E, acreditem, um único recurso interposto por apenas uma das partes foi provido e reformou a sentença por aplicação de um entendimento do STJ. O STJ entende que, mesmo quando as partes adquirem um produto contendo um corpo estranho, se não há a ingestão do alimento, não ocorre danos morais. Este é o entendimento do STJ acerca do tema. Então, a sentença foi reformada. Mas como ficaria essa situação? Se apenas uma das empresas recorreu, o efeito do julgamento seria aplicável apenas a ela? Apenas a parte que recorreu teria em seu favor uma decisão de improcedência e a outra parte que não recorreu teria em face dela uma sentença de procedência? Ou seja, para uma delas ocorreu dano moral e para a outra não, em razão do mesmo fato? Isso seria de todo inviável. Então, é por isso que, embora apenas uma das partes tenha ingressado como recurso, que neste caso concreto que nós estudamos foi a Bung, apenas a Bung entrou com um recurso nominado, que foi acolhido, foi provido o recurso, os julgadores entenderam por, em aplicação ao efeito expansivo subjetivo, expandir, aplicar, estender os efeitos desse julgamento a outra parte que não tinha ingressado com um recurso. Então, ela se beneficiou do recurso interposto pela Bung, em razão da aplicação do efeito translativo, efeito expansivo na sua feição subjetiva. Foi exatamente o que constou do dispositivo. Voto por dar provimento ao recurso ao efeito de julgar improcedente o pedido de danos morais, sendo extensível o resultado do julgamento à demandada Unidasul, nos termos do artigo 105, parágrafo único do
CPC. Eis então, meus amigos, a aplicação de um efeito recursal, o efeito expansivo na sua feição subjetiva. E essa era a proposta dessa temática, analisar dois efeitos recursais a partir de casos concretos. Espero que esse estudo tenha sido útil para vocês. Um grande abraço e até a próxima temática.